Boa noite, Vox. Glória a Deus. Agora nós tivemos vídeo report, né? Quem achou engraçado? Eu e a Camille, nós demos tudo de nós, né? Para poder dar os avisos e ainda de uma forma legal. E foi bem engraçado também a gravação. Mas o mais importante é que nós já vamos ter o nosso primeiro Vox Runners em abril. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você celebrou, assim como eu costumo dizer, significa que você está, né, se comprometendo, né? Se você celebrou, você ficou animado. Então, a gente te espera lá. Mas vai ser muito bom, porque a gente já tem vivido como família Vox, o Vox Esporte semanalmente. Claro que não prometemos que vai ter todo o final de semana algo do Vox Esporte, mas é algo com intencionalidade de ser frequente, para que a gente possa ter essa cultura de corpo, alma e espírito aqui no Vox. Alguém aqui concorda com essa cultura? Glória a Deus. E tem sido muito bom. Amanhã a gente vai ter o Vox Vôlei, né, lá na Pajuçara. Vai ser muito legal. Eu nem sei jogar, mas vamos estar lá só para torcer os que sabem e completar time, né? Não é mesmo? Quem mais é desses? A maior parte, pelo visto. Mas tudo bem, vamos estar lá, o importante é isso. Mas muito bom, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa série de mensagens. E quem não me conhece, meu nome é Sofia e eu estou aqui há 1 mês e pouco. E essa vai ser a minha primeira vez pregando aqui no Vox. Glória a Deus, glória a Deus. E é muito bom porque a gente está numa série de mensagens bem confrontante. Então, não ache que vai ter alguma palavra dentro dessa série que vai amaciar o seu ego. Mas, na verdade, sempre vai nos confrontar e vai nos alinhar à palavra de Deus. São algumas pregações que dá aquele pingo nos is, coloca realmente as palavras no ventilador e traz aquilo que roda muito na nossa mente durante a semana. Mas, às vezes, a gente não tem linguagem para conseguir confrontar isso com a palavra de Deus. E esse choque cultural é realmente a palavra de Deus entrando em choque com a cultura da terra e você podendo ver da linguagem para aquilo que você precisa abandonar da cultura da terra na sua mente e alinhar a cultura do reino. Então, nesse momento, algo que trouxe ao meu coração, o Senhor foi trazendo, é sobre o quanto nós, como cristãos, precisamos entender a verdade absoluta da palavra de Deus. Nós entendemos que nós vivemos em um mundo aqui, onde o relativismo, muitas vezes, ele domina a nossa mente e ele traz confusão e atrito com aquilo que realmente é a verdade. E agora mesmo, enquanto você está sentado aqui, está acontecendo uma batalha espiritual na sua mente. A sua mente, ela é todo o tempo golpeada pelo inimigo, onde ele está tentando lançar mentiras, dardos, que vão entrar em tensão com a mente de Cristo. Filipenses diz que a mente de Cristo existe tudo aquilo que existe virtude, aquilo que é louvável, aquilo que é excelente, aquilo que é digno de louvor. Isso deve ocupar os nossos pensamentos. Mas nós sabemos que a nossa mente, em todo o tempo, está nessa tensão. E que nem sempre você consegue manter pensamentos assim, não é mesmo? Então, nós entendemos que neste momento, enquanto você vai estar sendo cheio da palavra de Deus, vai estar vindo um alinhamento sobre a sua mente e vai estar tendo essa guerra espiritual entre aquilo que é do espírito e aquilo que é da sua carne. Então, eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e você comece a falar para o Senhor o nível da liberdade que o Espírito de Deus tem de atuar em você e de trazer alinhamento, o prumo de Deus sobre a sua mente. Com as suas próprias palavras. Eu não vou fazer uma oração para te guiar, mas você sabe a liberdade que você quer dar para o Espírito Santo nessa noite. Se você quer dar 100% para Ele, esse é o momento de você falar: Senhor, eu me entrego completamente à cultura do reino de Deus. Vem, alinha aquilo que não está alinhado ao prumo da palavra de Deus, Senhor. Vem e me transforma por completo. Agora, se você prefere deixar algumas partes sem a submissão ao reino de Deus, esse é o tempo de você se arrepender também, deixar o Espírito Santo te convencer. Então, nesses próximos segundos, começa a falar para o Senhor o quanto dele você está aberto para receber nessa noite. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é o Rei deste reino, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, Jesus. E nós te damos total liberdade nessa noite. Nós te entregamos o nosso coração, eu te entrego a minha mente e eu oro para que o teu Espírito Santo paire sobre este lugar. Eu apresento, Senhor, cada mente aqui, eu clamo pelos anjos ministradores do Senhor.
anjos sobre este lugar, Senhor, ministrando cada coração e que o prumo da Tua palavra seja estabelecido, Pai. Eu oro para que toda distração saia desse lugar em nome de Jesus e eu declaro que o perfeito amor do Senhor também venha lançar fora todo medo e que mentes e corações aqui tenham encontros com o Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, nesses dias que nós temos visto a palavra de Deus sendo tão relativizada na internet, na sua faculdade, pela sua professora, ou no seu trabalho, ou muitas vezes no seu próprio Instagram, você vê coisas que são verdades, mas ao mesmo tempo você lê legendas que você fica assim, cara, não é possível que isso aqui é verdade. E aí você entra na tensão. E se isso fosse verdade? Será que eu não estou errada sobre o que eu acho que é verdade? E se isso aqui não é a verdade absoluta? E nós entendemos que o relativismo, ele é essa corrente de pensamento que ele questiona coisas que são verdades universais, tomando o conhecimento como se ele fosse subjetivo. E nós vemos que a verdade, então, ela começa a ser condicionada ao ambiente, ela começa a ser condicionada àquilo que é dito, àquilo que é chegado aos seus ouvidos. E nós vemos que a verdade, ela se torna algo por questões cognitivas, morais ou culturais. E nós vemos que o meio que a gente vive é aquilo que se torna determinante para construir aquilo que é uma verdade ou não. Vou dar um exemplo prático para você. Existe moralidade que é baseada na cultura. Existem alguns países que, por exemplo, é muito comum a gente ver que a poligamia é algo aceitável naquele lugar. A gente vê que o poligamismo é algo que em alguns países é crime, em outros não. Mas nós vemos também que em algumas culturas o relativismo vai dizer, pode ser errado para aquele povo, porque a cultura deles diz que é errado. Mas perceba, se algo é moralmente errado em um lugar, mas ele é certo em outro, então a moral ela deixa de ser uma verdade objetiva e ela passa a ser apenas uma convenção social. Nós vemos que isso mostra que o ambiente cultural, muitas vezes, ele passa a determinar aquilo que é verdadeiro ou aquilo que é errado, muito mais do que algo absoluto sobre aquela cultura. Nós vemos também que a redefinição da família, antigamente, a configuração certa da família era um pai, uma mãe e filhos. Mas hoje nós vemos que através do relativismo, muitos afirmam que a família ela pode ser qualquer configuração, desde que você se sinta família com outro ser. Então nós vemos que se você questiona esse relativismo hoje, você é uma pessoa intolerante. E nós vemos que o relativismo ele vai dizer que a definição depende da sua vivência e da sua experiência pessoal. E assim o conceito ele deixa de ser algo objetivo e passa a ser moldado pela percepção individual. Vou dar outro exemplo para você. Quando a pessoa diz, não, essa é a sua verdade, não é a minha verdade. Alguém já ouviu isso? Não, essa é a sua verdade. Se isso é certo para você, não é certo para mim, essa é a sua verdade. Isso é extremamente comum. Mas a gente vê que se você responde, não, mas isso aqui está errado, e a pessoa fala, não, mas para mim não existe certo ou errado. Eu faço o que eu quiser. A gente vê que a pessoa ela pode retrucar. Essa é a sua verdade, mas a minha verdade é diferente. E a gente vê claramente aqui o relativismo. A verdade ela deixa de ser algo externo e passa a ser algo interno construído por uma experiência pessoal. E tudo isso para a gente chegar no ponto de que o relativismo, ele sempre vai responder que depende da situação, depende da intenção, depende da cultura. E nós vemos que se a verdade depende de uma circunstância, ela não é mais absoluta, ela é ajustável. E no reino de Deus não existe verdade ajustável. No reino de Deus existe uma verdade absoluta. Mas quando você não está alinhado ao reino de Deus, quando a sua mente não está completamente ali fresca com a palavra, esses relativismos começam a se tornar uma verdade na sua mente. E aí entra os dardos que o inimigo começa a lançar na nossa mente. Então a gente vive uma cultura da terra que entra em choque com a cultura do reino, porque muitas das vezes nós estamos condicionados
a submeter a cultura visível e esquecemos da invisível. Sendo que a palavra de Deus diz que as coisas visíveis, elas vieram das invisíveis. Aquilo que você vê ao seu lado é um reflexo, é uma imagem e semelhança de um Deus invisível, que não poderia vir de um átomo, de uma explosão, porque algo impessoal não pode criar algo pessoal. Então, para você ser algo impessoal, você precisa ter vindo de algo pessoal. De um Deus pessoal, que tem sentimentos, que tem um amor no coração ao ponto de ter descido do seu trono para morrer por você, e um Deus que sabe todas as coisas, o Imago Dei. Então não tem como relativizar aquilo que existe comprovação, mas ao mesmo tempo nós sabemos que essa não é a verdade que o mundo completamente acredita. Então, é muito importante nós entendermos que esse questionamento sobre a verdade, ela tem ocupado a mente das pessoas desde sempre, e parece ter esse conflito constante na mente das pessoas, e que à medida que elas vão amadurecendo, criando seus princípios, criando seus valores, elas vão ter consolidação sobre aquilo que elas acreditam ser verdade, de acordo com a cultura a qual ela foi criada. Mas onde esse relativismo começou na Bíblia? Nós vemos em Gênesis, capítulo 3, onde nós vemos um relativismo ali. A serpente, um animal astuto, mais astuto que todos, ele chega para a mulher e fala: será mesmo que Deus disse isso? Foi isso mesmo que Deus disse? Não foi isso. Ali ele relativizou a verdade absoluta que veio da palavra de Deus. E aquilo entrou na vida, no coração, na mente da mulher como algo relativo, que deixou de ser absoluto e passou a ser condicional. Então ela achou que aquilo que Deus havia dito sobre o que aconteceria com ela e com Adão se eles comessem do fruto proibido seria condicional. Mas nunca foi condicional aquilo que é absoluto. Então nós vemos que o relativismo começa ali na Bíblia. E nós vemos que a verdade de Deus, ela sempre vai ser a mesma, independente daquilo que você pensa sobre ela. Eu lembro que uma vez, eu não lembro onde eu ouvi isso, ou quando eu ouvi isso, mas a gente estava falando sobre o ateísmo, sobre pessoas que não acreditam que Deus ele possa existir. E se você não acredita que essa tampa existe, ela vai existir independente se você acredita ou não, porque sempre vai ter pessoas acreditando. Se você acredita que uma pessoa, por exemplo, o Vinícius ele vai falar hoje e a Clarice, eu estou com febre. Muitas pessoas talvez não vão acreditar, vão falar: tá com febre, não vai vir no box, você tá com febre, para. Logo hoje no sábado, foi dar febre no sábado, tantos dias para dar febre, foi dar no dia do box. E aí a gente coloca a temperatura neles, mede e eles realmente estão com febre. Contra fatos, não existe argumentos. Então é uma verdade mesmo que você não acredite que é verdade. Deus, ele existe independente se você acredita ou não se ele existe. Porque você acreditando ou não, ou conhecendo ele ou não, ele vai continuar existindo e vai continuar sendo Deus. E isso é absoluto. O relativismo não pode ir contra isso. Porque aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante da sua vida. Porque isso define como você se relaciona com ele, isso define como você se vê, isso define como você vê sua vida. Isso reflete toda a perspectiva de que você tem de mundo. Não é só sobre a cultura que você foi criada, mas é sobre a forma como você vê Deus. Por exemplo, se você acha que Deus é como seu pai terreno, talvez o seu pai terreno foi um pai distante, mas quando você mostrava para ele resultados, ele se aproximava de você e ele te dava parabéns e ele te amava. Mas quando você não apresentava resultados, você sentia que ele estava distante. E aí você acha que Deus é dessa forma, porque você chama ele de pai, e a perspectiva que você tem de pai é o seu pai terreno, porque é o que você vê. E é mais fácil você jogar para Deus que ele é como alguém que você vê, do que conhecer alguém que é invisível e você vai precisar se submeter e desestruturar tudo que você pensa dele para conhecer do zero quem ele realmente, de fato, é. Então, muitas vezes a gente faz isso com Deus e assim você vive uma vida de alguém performático, que você serve para agradar a Deus. Você faz o seu devocional para Deus não ficar com raiva de você. Você está servindo no culto porque você acha que Deus está te amando mais do que quando você não está servindo. Isso é o pensamento de alguém que vê Deus de uma forma
deturpada. E muitas vezes o relativismo está aí na nossa mente. Como eu sou liberta do relativismo, Sofia, que está tão implementado na nossa cultura e na minha mente? Pela palavra de Deus. Só existe um meio, só existe uma forma, palavra de Deus. Não é porque a gente se torna cristão que muitas vezes agora eu tenho a verdade absoluta em mim. Não. Você segue a verdade absoluta, mas a verdade absoluta precisa ser implementada na sua mente diariamente, todos os dias, por relacionamento e palavra de Deus. Senão você vai ser um cristão que prega a verdade absoluta, mas às vezes ainda vive o relativismo. E isso é triste, isso é muito triste. A verdade está diante de você, mas você não agarra ela por inteiro. E isso não é o que Deus tem para nós. Porque nós entendemos que a verdade, ela é nada mais, nada menos do que uma pessoa. E esse é o primeiro tópico dessa mensagem, sobre a verdade absoluta em um mundo relativista. E se vocês puderem abrir comigo em João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos perceber, Jesus, ele não está dizendo eu mostro a verdade. Ele também não está dizendo eu ensino a verdade. Ele também não está dizendo eu conheço a verdade. Mas ele diz eu sou o caminho, a verdade. Eu sou a verdade. E aqui quando ele diz eu sou, isso elimina o relativismo que possa existir no cristianismo. Então nós vemos que esse eu sou está enfatizando que ele é um Deus eterno, está enfatizando que ele é imutável, ele é autoexistente, ele é porque ele é. Nós vemos que isso apareceu inúmeras vezes ali no Antigo Testamento. Nós vemos isso no momento em que Deus, ele chama Moisés a falar com Faraó para libertar o seu povo do Egito. E ali Moisés fala: Senhor, mas como eu vou apresentar o Senhor para Faraó? Como eu vou explicar todo esse trâmite de libertar o povo do Egito? Eu que não sei falar. E ele coloca aquele monte de empecilho que muitas vezes a gente faz também quando Deus nos chama para algo, não é mesmo? Ou é só eu que fico pensando nas inúmeras fraquezas que eu tenho diante de algo que o Senhor me chama, né? Acho que é só eu. Mas a gente vê que ali naquele momento Moisés, ele repete para o Senhor: como eu vou falar? E Deus fala: diga que o eu sou. Então, quando ele diz eu sou, ele está se diferenciando de qualquer outros deuses egípcios que poderia existir ali. Ele está dizendo: eu não posso me definir como vocês definem os outros deuses que vocês criam. Eu sou quem eu sou. E nós vemos ali essa palavra eu sou, referente também ao Yahvé, que aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. Essa palavra Yahvé, onde está mostrando que o Senhor, ele sempre foi, ele sempre será. Ele é imutável. E ele é o fundamento da verdade absoluta. E ele é uma verdade que você pode se apegar e confiar. Ele não é uma verdade que hoje você acredita nele e amanhã você pensa: será que vale a pena seguir essa verdade? Será que não existem outras verdades? Será que não existem outras religiões? Porque todas as outras religiões elas se contradizem. Muitas delas dizem coisas diferentes a respeito do perdão, a respeito do pecado, a respeito de Deus. Muitas delas se contradizem na sua própria escritura. Mas nós vemos aqui um Deus imutável, que ele foi o mesmo em Gênesis, em Êxodo, em todos os livros que você vai ler durante esse ano. Se você está lendo o nosso plano de leitura bíblico da Zion, você vai ver que nós ainda estamos no Pentateuco, mas já nós vamos estar mais à frente. Nós estamos vendo até agora que Deus permanece o mesmo. E ele é o mesmo que está aqui agora. Ele é o mesmo que recebeu a sua adoração no momento de louvor. E ele sempre será o mesmo. Por isso, ele é a verdade absoluta. Então, nós entendemos que várias religiões, que elas trazem o relativismo delas, muitas delas se contradizem. E nós vemos que a palavra de Deus, ela não é inclusiva no sentido de aceitar contradições. Ela é amorosa, mas ela é exclusiva. E Jesus, ele fala sobre a porta estreita em Mateus capítulo 7. Não precisa abrir,
Mas a porta estreita, ela não se alarga para agradar a todos. Ela não se alarga ao relativismo. Nós vemos que no reino de Deus, a verdade, ela não é um conceito, ela é uma pessoa. Se você puder abrir em João capítulo 1, versículo 14, por gentileza. João capítulo 1, versículo 14. Já deixa a sua Bíblia aberta, porque essa é uma pregação que a gente vai ler muito a Bíblia, a gente vai sempre conferir na Bíblia, a gente sempre vai filtrar na Bíblia. E eu ainda te indico a filtrar o que eu estou falando, porque confere na Bíblia. Não é porque tudo que está sendo falado aqui é a verdade absoluta. A gente está falando a verdade de Deus, mas um bom cristão, ele sempre confere na Bíblia aquilo que o pregador está falando. Porque você precisa ser um cristão que tem relacionamento com a Bíblia o suficiente para filtrar isso e saber se isso está alinhado ou não com a palavra. Isso é ensinar cristãos a não sair acreditando em tudo que você ouve por aí. Mas um cristão que tem um senso crítico, não criticismo, por favor, em nome de Jesus, mas o senso crítico de saber, isso vem do Espírito de Deus ou isso vem de um espírito de engano? Porque é por não ter esse discernimento que muitos cristãos relativizam a verdade absoluta e vão e se desviam, infelizmente. Mas glória a Deus, nós somos uma igreja biblicamente embasada e você ama a palavra de Deus, né? Amém. Então, João capítulo 1, versículo 14 diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Depois, pula lá para o capítulo 8 desse mesmo livro, versículo 32. Esse talvez a gente nem precise ler, né? Acho que a gente pode citar. E conhecereis a verdade, e a verdade libertará. E aqui a gente vê a parte mais poderosa. No reino de Deus, a verdade, ela não é opinião. Ela é poderosa o suficiente para te libertar. É uma verdade carregada de unção. É uma verdade que ela não é baseada só em intelectualismo ou conhecimento, mas ela é poderosa o suficiente para libertar você. E aquilo que liberta você precisa vir de unção. Porque aquilo que vai despedaçar o jugo que está sobre mim e sobre você, aquilo que vai quebrar o jugo, não é a experiência, não é o conhecimento, não é quantas vezes você já leu a Bíblia, não é quantos cursos das aulas você já fez, por mais incrível que seja, mas é a unção. É a única coisa que vai despedaçar o jugo. Então, se a verdade que você conhecer é poderosa o suficiente para te libertar, ela é a verdade absoluta. Então, nós vemos que no reino, a verdade não é um algoritmo. Ela não é definida por quantos likes ela tem. Ela não é definida por quantos seguidores ela tem. Ela não é definida por quantas pessoas aceitam e aprovam ela. Pelo contrário, em João capítulo 6, Jesus ele tem segurança o suficiente de quem ele é, que ele diz para os discípulos: vocês também não querem ir embora? Vocês também não acharam a minha palavra pesada demais? Eu não estou aqui para comprovar o sermão que eu dou pela aprovação de vocês. Jesus estava dizendo isso em outras palavras. Mas eu sei a verdade que eu sou e aquilo que eu vim para fazer ao mundo. Mas se vocês acham pesado demais, vão com a multidão. Tudo bem, não vou descer e facilitar o reino de Deus para vocês conseguirem entrar. E essa é a verdade absoluta. O relativismo vai dizer, a verdade evolui. O reino vai dizer, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E o choque cultural, ele acontece justamente porque a verdade confronta o ego do ser humano. Ele confronta o nosso ego. Jesus, ele confrontava o ego dos discípulos. Cara, quem é esse? Ah, ele não precisa de mim, então. Está sendo julgado pelos fariseus, julgado pelos saduceus. E ainda falando assim comigo? Deixa eu ali achar outro mestre para eu seguir. Não é o que muitas vezes a gente faz? Muitas vezes nosso ego está tão inflado que a gente, não, falou assim comigo? Que isso? Não, essa pessoa não sabe quem eu sou, não sabe o quanto eu estou servindo, não sabe o quanto eu estou fazendo para o reino de Deus. Eu mereceria pelo menos um obrigada. Quando o nosso ego está inflado, né? A gente não vê mais que é para Cristo, a gente acha que é sobre nós. E muitas vezes nós precisamos aceitar o confronto do Espírito de Deus e fazer assim como Jesus fez, ele sendo humilde
como homem, ele 100% Deus, mas 100% homem. E ele não usou toda a sua autoridade para não ir para a cruz, mas pelo contrário, ele entendeu que a autoridade dele era poderosa o suficiente, que ele estar numa cruz não tirava a autoridade que ele tinha, pelo contrário, cumpria o propósito a qual ele veio aqui na terra. Nós entendemos que nós precisamos deixar a cultura do reino entrar em tensão com a cultura da terra que está na nossa mente, para que nós não venhamos deixar o relativismo nos contaminar. Nós vemos que a cultura da terra muitas vezes vai dizer: viva a sua verdade. Que isso? Para de se julgar tanto. Para de se cobrar tanto. Calma. Viva a sua verdade. Viva o que o seu coração está falando. Assinado Satanás, né? Que benção. Vai lá, seguir seu coração, que é tão enganoso. E o reino, ele vai dizer: morra para si e viva a verdade. Negue-se a si mesmo, viva uma vida sacrificial, deixe o seu ego ser amassado pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, até que você veja Cristo sendo formado em você, para que você possa dizer: não mais eu, mas Cristo em mim, para que você possa ser aquele que vai ir nas ruas e as ruas serão transformadas, para que você seja aquele que vai abrir a sua boca e não vai ser o seu convencimento das suas palavras, mas a unção de Deus que está sobre você. Porque você tem vivido uma vida sacrificial e tem se humilhado na presença de Deus. É isso que o reino diz, que é contrário àquilo que a cultura está dizendo. Então, o relativismo sempre coloca o homem no trono. Quando você está no trono demais da sua vida, perceba, talvez você está relativizando aquilo que é verdade. Talvez você está sendo bonzinho demais com você mesmo. Talvez você está achando que Deus não está vendo algumas coisas que você está fazendo. Não é? Não tem aquele momento que parece que está... Não, hoje os anjos estão lá cuidando de outra vida. Estou aqui. Né? Não vou fazer hoje as minhas disciplinas espirituais, não vou fazer isso. Tudo bem, né? Tudo bem, eu não estou fazendo nada demais, não estou, né, matando ninguém. Não estou deixando de ir na igreja. E a gente começa a relativizar aquilo que realmente é o que o Senhor Jesus nos chama a fazer. E nós vemos que por isso temos que ter um prumo na palavra de Deus. A nossa mente precisa estar alinhada com o que a palavra de Deus diz. Por isso, o segundo ponto é que a verdade está revelada na palavra de Deus. Então, o melhor lugar onde você vai encontrar aquilo que o Senhor Jesus diz, para que você possa seguir verdadeiramente, é na palavra de Deus. Nós não podemos construir a nossa vida sobre opiniões. Nós precisamos edificar a nossa vida sobre o que é eterno. E nós precisamos trazer linguagem para algumas ideologias. E eu vou trazer algumas aqui, porque os pingos nos is precisam ser colocados. Nós precisamos saber dar linguagem para as coisas. Nós não podemos ser aqueles cristãos que vão falar: eu não tenho opinião sobre isso. Uai, mas é a Bíblia que você leu, o que ela fala sobre isso? Eu sei que tem coisas específicas que a Bíblia não ensina exatamente como fazer aquilo, mas ela tem princípios que vão te ensinar a aceitar ou não. Ela vai te ensinar a afirmar os seus valores em cima de algo sólido. Então, nós entendemos que existem algumas ideologias que estão completamente relativizando algumas coisas que a Bíblia diz. Nós vemos o humanismo, por exemplo. O humanismo coloca o homem no centro. E o humanismo, ele traz que o homem, ele é a medida de todas as coisas. A autoridade deixa de ser Deus e passa a ser do indivíduo. Se me faz feliz, então é certo. Não é mesmo, gente? Vocês concordam? Não, né? Glória a Deus. Nós vemos lá em Jeremias capítulo 17. Se você puder abrir comigo, Jeremias 17, versículo 9. Para que a gente possa ver na Bíblia o porquê que essa verdade do humanismo não é uma verdade absoluta. Por que aquilo que eu acho que é certo não é realmente o certo? Jeremias 17, 9. Diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Desesperadamente corrupto. Então, esse é um lugar onde nós entendemos que o Senhor está trazendo para nós que o nosso coração, ele não pode nos dominar.
Então, nós vemos aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Por gentileza, se você puder abrir. Provérbios 3, 5. Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mais uma vez, Colossenses capítulo 1, do 16 ao 18. Colossenses 1, 16 ao 18. É o terceiro versículo que a gente vai ler, para você ver o quanta informação e pão sólido tem na Bíblia, que muitas vezes confronta coisas que nós relativizamos na nossa mente. Colossenses 1, do 16 ao 18. Diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, aqui está mostrando que Cristo, ele é o centro e não o homem. Toda a sabedoria divina foi inserida em Cristo, em uma pessoa. Então, a verdade não nasce dentro do homem. O reino de Deus diz que a verdade vem de Deus. A verdade, ela já existia antes do homem pensar no que era verdade. Antes de você pensar em nascer, a verdade já estava estabelecida. Antes de você criar uma mente crítica e estabelecer a sua cultura e escolher a verdade que você vai seguir, a verdade absoluta já existia. E não tem como ela ser absoluto algo que é criado por um ser humano. Não tem como a ideologia ser algo absoluto se ela foi desenvolvida por um ser humano que é falho e não tem essa sabedoria divina para estabelecer aquilo que é a verdade ou não. Então, a gente vê que o humanismo, ele entroniza o ego, mas o reino de Deus, ele crucifica o seu ego. E nós vemos que o relativismo, ele diz que a vida, ela vai depender de escolhas. A vida, ela vai depender de circunstâncias. E por isso, outro ponto que nós trazemos aqui também, que vai completamente nessa tensão com a cultura do reino, é a questão sobre a vida vindo do ventre de uma mulher. Nós vemos que, através do aborto, a vida se torna relativa. Nós vemos que o relativismo, ele vai dizer que a vida depende da conveniência. Ele vai dizer, não, você pode tomar uma decisão sobre um outro ser humano. Gênesis capítulo 1, o que o Senhor estava dizendo? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando ele está dando as instruções para subjugar a terra, ele não fala dominem sobre os seres humanos. Ele fala dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais do rebanho e todo ser que rasteja sobre a terra. Jesus, Deus ali, ele não está falando sobre dominar sobre outro ser humano. Então, a gente nunca teve autoridade para dominar sobre a vida de outro alguém. A Bíblia diz em Êxodo, fala, não matarás. A Bíblia é muito clara de que a fonte de vida vem de Deus. E o relativismo, ele vai dizer através do aborto que nós podemos fazer com que a vida ela dependa de circunstâncias ou de conveniência. Não precisa abrir comigo, mas só acompanhar em Salmo 139, vai dizer, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E aí eu vou pular para onde diz, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias.
cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz que ainda que ele, enquanto ele estava sendo formado no ventre materno, o Senhor já via Jeremias. Nós vemos também no Novo Testamento, que diz que João Batista, no ventre da mulher, no ventre de Isabel, ele assim, se encheu do Espírito, ele se estremeceu, porque a presença do Messias havia chegado no ambiente quando Maria chega e encontra Isabel. Então, se existe vida no ventre, como a palavra de Deus afirma, tantas coisas que já aconteciam desde o ventre, que o olhar de Deus já estava, isso traz para nós que não existe relativismo se eu tenho domínio sobre outra vida ou não. É óbvio que eu não tenho domínio sobre outra vida ou não. Porque se existe uma célula, a célula ela já tem uma vida. E nós precisamos ser claros como cristãos nisso, gente. Nós precisamos ser cristãos posicionados. Você não pode ser um cristão que você relativiza algo e você vai falar, eu não sei o que opinar sobre isso. Se você não ocupa uma cadeira, alguém vai ocupar e infelizmente é muito provável que seja alguém que relativiza a verdade absoluta. Então, você precisa ser essa pessoa. Você quem carrega a verdade absoluta. Você sabe o que a Bíblia diz sobre. Se você não sabe, pergunta a alguém que sabe. O que a Bíblia diz sobre esse tema? Cara, estão falando muito sobre isso na minha faculdade. Não sei como me posicionar, não sei o que falar. Fico calado, fico omisso. Mas lembra que você é um embaixador do reino de Deus, sendo omisso ou não. Deus conta com você. Então, o seu posicionamento ele pode mudar uma história. Nós vemos aqui que o posicionamento desses homens falhos, desses profetas falhos, mas obedientes, mudaram a nossa história. E nós vemos que a cultura de Deus, ela precisa sobrepor a cultura da terra. E quando a cultura decide quem merece viver, ela assume o lugar de Deus. E a gente precisa ser claro nisso. Algumas coisas a gente precisa ser preto no branco. Porque Jesus, ele era sim, não. Jesus, ele não relativizava nada que vinha da vontade de Deus. Então, o relativismo, ele redefine, na verdade, quando começa a vida. O reino afirma que Deus é o único autor da vida. E o reino, ele não condena mulheres feridas, ainda falando sobre o aborto, mas ele restaura, ele cura e ele traz identidade e ele traz um novo tempo. Quem acredita que Deus é especialista em reescrever histórias? Ele reescreveu a minha história. Então, quando você entende que o relativismo ele está relacionado a tudo aquilo que não vê Deus como centro de tudo, você precisa realmente sondar o seu coração, sondar esse pensamento. Como ver, Sofia, que o relativismo já tomou conta da minha mente em algumas coisas? Quando você vê que sem Deus, sem a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, você consegue ver uma vida ok. Você ainda está sendo sustentado. Talvez pelos seus amigos, talvez pelo seu dinheiro. Se tira Deus, tira a palavra de Deus, não, eu ainda consigo ter forças para sobreviver. Com os meus amigos, o meu dinheiro, o meu trabalho. Então, talvez se isso está sendo o seu refúgio, isso está sendo a base da sua vida, e ainda está ok, você consegue sobreviver sem a verdade absoluta, significa que você talvez está vendo uma parte da sua vida ainda relativa. Ainda relativizando de onde vem a sua força. Ainda relativizando o que é o seu tudo. Porque se o seu tudo é Deus e tira o seu tudo e ainda sobra alguma coisa, não era o seu tudo, não é mesmo? Então, nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela é o suficiente para definir todas as coisas. Mas uma ideologia que nós vemos que relativiza verdades bíblicas. Feminismo. O feminismo ele é completamente a desconstrução de papéis bíblicos. Ele é completamente a desconstrução da função da mulher, da função do homem, não só da mulher, mas do homem também. E nós vemos que a Bíblia, ela traz dignidade para a mulher o suficiente para que eu não precise relativizá-la e buscar um lugar para me sentir digna. Nós vemos que a Bíblia, quantas vezes Deus, ele valorizou a mulher, sendo como homem como mulher, ambos são imagem e semelhança de Deus. E nós vemos ali na Bíblia
quando a primeira pessoa que vê Jesus, após ele estar ressurreto, ao ponto dela confundir ele com o jardineiro, é Maria Madalena. Nós vemos que ela foi a mesma mulher que Jesus expulsou 7 demônios, é a mesma mulher que estava na crucificação e é a primeira que vê Jesus após ele estar ressurreto. Nós vemos que a Bíblia ela não falta de dignidade feminina para que a gente tenha que buscar em um outro lugar. E vou falar sobre esse outro lugar. Esse outro lugar muitas vezes não é como a gente imagina. Porque às vezes nós conhecemos o feminismo de uma forma popular, que é defensor da mulher. Mas deixa eu te falar que o feminismo não é como você, que às vezes vê de uma forma popular, realmente acha que é. O feminismo, uma das fundadoras, uma das 3 ondas que houve no feminismo, é Simone de Beauvoir. E Simone de Beauvoir é uma mulher completamente anti-Deus. Ela era uma pedófila, ela era uma mulher que ela era uma professora e ela abusava das suas alunas, juntamente com o seu marido, e nós vemos ali que ela tem vários pensamentos anticristãos nos livros que ela lançou. Muitos deles falam que Deus é uma figura opressora e que a mulher usa o cristianismo para ser submissa a uma figura opressora. E que, como assim Maria se prostrar diante do próprio filho? Que opressora é isso? Que opressa é a vida de uma mulher que se prostra diante do próprio filho? Mas não só Maria, como toda língua, povo e nação vai se prostrar diante do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, o feminismo traz a submissão como opressão. E ela deturpa aquilo que a Bíblia diz sobre privilégio. É um privilégio estar submissa à verdade absoluta. É um privilégio nos submeter a um homem que morreu na cruz por nós. E o feminismo não só atinge a figura da mulher, mas ela completamente pega alguém que era para ser uma coluna e se torna a cabeça. A mulher nunca foi feita para ser a cabeça, mas a coluna do lar. E ele desconfigura, porque o objetivo do feminismo é desconfigurar o papel da família completamente. E quando ele começa na mulher, quando ele consegue atingir a mulher e depois o homem, consegue destruir a definição correta do que é família. Porque quando a mulher, ela não se submete ao homem e ela entra nesse lugar de ser a cabeça de si mesma, se autodominar, o homem deixa de ter o papel dele como homem. Então, desmasculiniza o papel do homem e aumenta o papel de uma mulher, mas não só aumentando como valorizando ela, não valorizando, mas tirando o valor que, na verdade, ela tem e entrando num lugar de rebeldia. É isso que o feminismo faz. E eu vou ler aqui só para a gente ter entendimento sobre o relativismo que acabou entrando na igreja algumas vezes. É que uma dessas frases do livro, de Simone de Beauvoir, vai dizer... Beauvoir diz que por estar oprimida socialmente, a mulher era incentivada a buscar compensação espiritual em vez de liberdade concreta. Ela também diz que a religião oferece à mulher o consolo de uma existência ilusória quando a vida real lhe é negada. Então, completamente uma figura anti-Deus. Não tem como você encontrar uma cristã feminista. Você fala para ela, meu amor, você está muito enfiada no relativismo, porque não existe verdade em ser trevas e luz. Não existe estar no meio do muro. Ou você acredita na verdade absoluta, que ela é porque ela é, ou você vive uma vida que a sua verdade é a sua verdade e você não mistura isso com a verdade absoluta. Porque quando você mistura isso com a verdade absoluta, você está relativizando o que de fato é a verdade. Não que isso vai mudar a verdade, mas isso polui a mente e faz com que ela seja enganada por algo que ela está achando que é o correto. E você pode ser uma pessoa que vai abrir os olhos dessas mulheres. Então, nós vemos que Salmo 139, ele ali também é algo que traz esse entendimento que Deus ele nos viu, não só na parte do aborto, mas ele nos viu quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Então, tanto o homem quanto a mulher, o Senhor te escolheu, Ele te deu uma identidade. E o feminismo vai dizer que a sua identidade é formada na sociedade. Sua identidade não é formada na sociedade, ela é formada por aquele que te criou. Independente da forma como você foi criada aqui na terra, aquilo que é absoluto é como Deus te criou e como Ele diz que você é. Imagem e semelhança de Deus. Então, nós precisamos ver que
que a submissão no reino de Deus, na verdade, é liberdade. Porque é só se submetendo à verdade de Deus que você é livre desse relativismo que a sua carne quer colocar em você. Então, nós vemos aqui que o reino de Deus, ele diz que valor não significa igualdade de função. Ordem não significa inferioridade. E o relativismo, ele redefine a identidade. Já o reino de Deus, ele revela a identidade. E nós vemos aqui que é importante nós entendermos que tem coisas que não cabem na nossa mente, não cabe no nosso Instagram, não cabe naquilo que você compartilha nas suas conversas. Quando você tem linguagem do que é a verdade absoluta, você sabe definir aquilo que não é a verdade absoluta. Quanto mais você conhece alguém, mais você consegue dizer, quando você ouve alguém falando desse alguém, se o que ela está falando realmente é a verdade ou não. Você precisa conhecer essa pessoa muito bem. Então, quanto mais você conhece a verdade de Deus, quanto mais você conhece o reino de Deus, mais você sabe discernir quando algo não é do reino de Deus, mas é relativo. E assim você consegue entrar e ocupar aquele gap com a verdade. E assim você preenche espaço e expande o reino de Deus, onde quer que você esteja. Então nós vemos que existem 3 parâmetros da cosmovisão bíblica, que é sobre a verdade, ela é absoluta, ela não é relativa. A submissão, ela é completamente a Cristo. E que nós entendemos que a Bíblia, ela é atemporal, ela nunca vai mudar. Então, essa foi uma das ideologias que nós precisamos realmente combater na nossa mente. Porque antes de ela entrar, antes dela sair na sua boca, ela entra na sua mente, como se fosse uma verdade. E nós vemos aqui, outra última ideologia que a gente precisa desconstruir, é essa questão do subjetivismo. Aquilo que você sente é a verdade e ponto, porque é o que você sente. E isso muitas vezes está na nossa comunicação. Vou falar como sucinto isso é. Muitas vezes a forma como você se sente em relação a algo que alguma pessoa disse, define que essa era completamente a intenção da pessoa em fazer você se sentir assim. E aí o inimigo começa a lançar mentiras na sua mente. O inimigo começa a lançar coisas no seu coração que vão te fazer ficar frustrado com essa pessoa. E muitas vezes o inimigo vai conseguindo contaminar o seu coração. E, segundo Provérbios, corroendo os seus ossos. Através dessa frustração, através da falta de perdão. E muitas vezes foi porque você relativizou um pensamento por conta da forma como você se sentiu. E como matar essas coisas, Sofia? Comunicação íntegra. Comunicação com integridade. Fulano, eu me senti dessa forma, o inimigo está colocando algumas mentiras na minha mente. Eu não posso deixar ele dominar, eu quero saber o que realmente aconteceu. Aí você vai conseguir restaurar aquele relacionamento e não vai definir como se fosse toda uma verdade a forma como você se sentiu. Porque muitas vezes a forma como você se sentiu está relacionada às suas feridas do passado e aquilo foi só um gatilho. Então a gente precisa ter essa astutice. E por último, nós vemos que a palavra de Deus, em 2 Coríntios 10, 5, não precisa abrir, mas se você quiser anotar para você ler depois, 2 Coríntios 10, 5, vai falar que nós precisamos anular os sofismas e todas as altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E precisamos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é uma prática diária. Pega o seu pensamento, cara, isso aqui está relacionado com aquilo que Deus diz. Onde na Bíblia isso está falando? Ah, tem um versículo que fala isso. Não, beleza, isso é uma verdade. Não, peraí, não faz sentido que eu lembrei de um outro versículo, porque o Espírito de Deus, ele vai te lembrar. Jesus diz em João, capítulo 14, quando ele fala do Espírito, do Consolador, ele diz que o Espírito Santo nos lembraria daquilo que Jesus disse. Então, sonda com o Espírito Santo. Deixa ele ler seus pensamentos, deixa ele te confrontar, porque ele tem a verdade absoluta. E por último, o terceiro tópico é que a verdade ela é imutável e atemporal. Se você puder abrir comigo em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, 8. Todo mundo abriu?
vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por isso, nós confiamos que a Bíblia, ela é o único livro suficiente e simples para ser entendido por uma criança de 5 anos, mas ela é complexa o suficiente ao ponto de demandar inúmeros estudos e análises, porque ela é tão imutável, ela é tão atemporal, que aquilo que foi falado milhares de anos atrás é o mesmo que vai trazer o prumo para a sua vida hoje. Nós vemos que, diferentemente de outras obras, a palavra de Deus, ela não pode ser compreendida em sua totalidade, não importa quantas vezes a gente lê ela do início ao fim. Em Provérbios diz que a glória do Senhor é se esconder, mas a glória dos reis é descobrir. Então existe uma glória no Senhor se esconder. Você lembrou dessa música agora, né? É essa mesmo, eu não vou cantar aqui porque vai ser triste. Mas a glória do Senhor é se esconder. Então, ano passado, eu liderei uma viagem missionária para a África, para Moçambique. E a minha equipe tinha o objetivo de implementar uma escola da Bíblia de 3 meses naquela base missionária em Moçambique. E aquela cidade que a gente estava em Moçambique é Nampula. É a cidade onde mais existem muçulmanos de Moçambique. É a cidade assim, com maior concentração de mesquitas muçulmanos. Às vezes a gente ia dormir com aquela mesquita tocando. E enquanto a gente estava lá, estava tendo aquele feriado que estava sendo o início do calendário dos muçulmanos. E aí estava uma pressão espiritual e eu lembro que muitas coisas estavam acontecendo, mas a gente estava vendo o reino de Deus avançando. Porque ao mesmo tempo que o mundo muçulmano era grande, dentro da base nós estávamos tendo alunos sendo batizados pelo Espírito Santo de Deus. Alunos estavam aprendendo a ler pela Bíblia, porque tinha mulheres ali que não sabiam ler em português. E naquela semana eu tinha pegado malária, né? Eu me senti missionária raiz. Falei, pronto, estou na África, peguei malária. Pronto, já estou formada em missões. E aí eu lembro que eu, preocupada, né? Minha mãe estava assim, vai no hospital. Minha líder daqui do GSM falava, vai no hospital e tal. E aí eu lembro que a gente tinha um aluno na escola da Bíblia, que o irmão dele era enfermeiro. E ele não morava em Nampula, mas naquele momento ele estava em Nampula. E ele estava dentro da base. E Deus foi tão bom que eu não precisei ir ao hospital, porque eles falaram que o hospital era muito bagunçado, ia demorar para me atender e talvez ia ser pior. E ele começou a ir até a nossa casinha lá da base, fazer meus exames, né? Deu realmente positivo, a malária. Ele foi me dando o medicamento certo e alguns tinha que ser na veia. E ele ia lá em casa todo dia. E eu achava que ele era cristão. Aí, no terceiro dia, assim, ele falando algumas coisas diferentes. E o amigo dele do lado falou assim, você sabe que ele é muçulmano, né? E eu, sério? Tipo, porque o irmão dele era super crente, era um dos nossos melhores alunos da escola, assim, que respondia tudo, fazia perguntas na sala de aula. E aí ele falou, e aí conversando com ele para entender, sabe? Ele tem tanta oportunidade de encontrar a verdade absoluta, e por que ele estava naquele lugar? E eu descobri que ele já tinha sido cristão, mas algo aconteceu, que ele relativizou a verdade absoluta, ele perdeu o tesouro dele. E ele me fez uma pergunta que me respondeu um pouco do porquê ele estava naquele caminho errado. Ele me perguntou, mas eu posso te fazer uma pergunta complexa? Falei, pode, né? A gente tem tempo, né? Bora. Aí ele, por que Deus, sendo tão bom como vocês dizem, ainda permite coisas ruins acontecerem no mundo? Pessoas boas são mortas, coisas injustas acontecem. Como que Deus pode ser tão bom, mesmo essas coisas acontecendo? Falei, cara, essa é uma pergunta complexa, mas eu vou te falar um pouco sobre quem é esse Deus que não depende das nossas circunstâncias. Nós vivemos em um mundo caído, mas nós sabemos que Deus, Ele é um Deus soberano e que as profecias que nós vamos viver na Nova Jerusalém permanecem sendo a verdade. E eu comecei respondendo ali para ele que o ser humano faz escolhas erradas, por isso coisas ruins acontecem. Comecei a falar para ele que nem tudo é escolha de Deus, mas muitas coisas é escolha do ser humano. Muitas coisas ruins acontecem porque o ser humano escolhe fazer aquilo. E enfim, a gente conversando ali, mau papo e tudo. E depois, eu vendo que o coração dele ficou muito mais aberto. Ele ficou muito mais interessado porque eu não julguei ele. Porque eu não falei, nossa, não, peraí. A gente amou ele, a gente virou amigo dele. E até recentemente ele ainda manda mensagem às vezes, pedindo uma coisa ou outra assim, pediu até oração. Falei, cara, que bom,
né? Ele pediu oração, ele acredita no Deus que eu sirvo. E eu creio que isso vai mudar o coração dele. Mas isso tudo para contar que muitas vezes nós relativizamos a verdade absoluta por algo que nós sentimos no nosso coração e por não estar dispostos a buscar esse mistério no Senhor e buscar essa revelação, nós escolhemos fugir desse lugar, porque a gente não compreende a totalidade da Bíblia. Mas ela não foi feita para ser completamente explicada pela sabedoria humana, mas a glória do Senhor é se esconder. Mas Ele também diz que se clamarmos, Ele nos responderia. Ele diz em Jeremias, para que nós clamarmos, Ele revelaria coisas ocultas que ainda não sabes. Qual é a sua disposição hoje de ir atrás dessa verdade e deixar ela realmente filtrar você e tirar tudo que é relativo da sua mente? Infelizmente, ele ainda não aceita a verdade por não compreendê-la completamente. Mas eu creio que um dia ele vai aceitar completamente e vai entender que é muito mais sobre as perguntas que ele tem, mas é sobre o Deus misterioso, mas amoroso, cuidadoso, poderoso, que realmente é magnífico para poder fazer coisas incríveis na vida dele que ele não vai entender. Mas ele precisa estar disponível. E hoje nós entendemos que a verdade está diante de nós, mas não é sobre o quanto a Bíblia se adapta a mim. É o quanto eu aceito a Bíblia. É o quanto eu me submeto à palavra de Deus e o quanto eu estou disponível a seguir essa verdade. O quanto eu estou disposta a quebrar o relativismo que existe em mim e deixar a verdade de Deus amassar o meu ego. E nós vemos que a palavra de Deus, ela é tão imutável e atemporal, que é a verdade, que ela é internamente coesa. Nós vemos que humanamente seria impossível que um livro, ele fosse essencialmente inteiro, escrito por inúmeras pessoas, trazendo até defeitos dos autores e sendo perfeito em tudo o que faz. Em tudo que foi escrito. A Bíblia também é completamente profética. Existem mais de 1000 profecias que foram escritas ali, e muitas delas já cumpridas, inclusive sobre o Messias. Nós sabemos que o Messias, ele haveria de vir. No livro de Daniel, diz que ele haveria de vir antes da destruição do segundo templo. E o segundo templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Isso significa que mais uma profecia cumprida. O Messias já veio. O Messias já ressurgiu. O Messias já está reinando e ele voltará. E essas são inúmeras de profecias que a Bíblia já cumpriu. E eu acredito que as profecias que você ainda está aguardando se cumprir na sua vida, elas vão se cumprir se elas vieram do Espírito de Deus. Porque o Senhor, ele nunca falhou. E não é na nossa geração que ele vai falhar. Ele nunca falhou no absolutismo de quem ele é ou na verdade que ele diz ser. Ele não vai falhar com você. Ele não vai falhar conosco. Então, se você pode se estender nesse momento e levantar, ficar de pé nesse momento. Eu creio que é um tempo onde o Senhor, ele está nos apontando para o absolutismo da verdade, da palavra dele. Nós entendemos muitas vezes que nós, como filhos teimosos, muitas vezes queremos que Deus faça algumas coisas do nosso jeito. E muitas vezes, quando ele não faz do nosso jeito, nós, às vezes, não somos tão rebeldes o suficiente para chegar para ele e falar: tá bom, eu vou fugir, eu vou me desviar. Mas muitas vezes você para de amá-lo intensamente. Você para de honrá-lo intensamente de forma automática. Você para de fazer o sacrifício que você fazia porque você ficou frustrado, porque não foi como você queria. Mas o primeiro mandamento que o Senhor Jesus nos ensina é amar o Senhor de toda a nossa alma, força e entendimento com tudo que nós temos. E essa é uma noite, Vox, que o Senhor está nos apontando para sermos aqueles que carregam a verdade absoluta com tudo o que temos. Essa é uma noite que Jesus está nos ensinando como se posicionar com a verdade absoluta, mesmo em meio a uma geração relativista. É não negociando a convicção que você tem da Bíblia. É não abrindo mão dos princípios e dos valores que a palavra de Deus te ensina. É não sendo omisso. E é não deixando com que o relativismo, que é confortável, tome conta do seu dia a dia. Sabe como você vai ser alguém que estabelece a verdade absoluta? Trazendo a cultura do reino. E para isso você vai precisar ser paciente. Porque para você implementar cultura, você precisa de repetição. É assim que você cria cultura num grupo de liderados. Você repete a visão, você repete a visão, você repete todos os dias. Seja de manhã, priorizando o Senhor. Seja no seu momento simples
de oração antes de comer. Seja quando você está vivendo uma vida sacrificial. Seja quando você está renunciando coisas por obediência a Cristo. Todas as vezes que você repete cultura, você está estabelecendo o reino de Deus. Então essa é uma noite que o Senhor nos convida a fazermos esse compromisso de sermos repetidores da cultura do reino. Então, se você puder neste momento, começa a reconhecer o reino de Deus nesse lugar. Não só um momento onde você vai adorar o Senhor, mas esse é um tempo de compromisso, Vox. Nós somos aqueles nessa geração que, se não formos nós, quem irá trazer a verdade absoluta? Se não for você, quem irá trazer o reino de Deus no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família? Esse é o tempo de você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, para as ruas, para onde for, como um carregador da verdade de Deus, como alguém que é fiel e será até o fim, porque você não será omisso nessa geração, não passará na nossa geração. Nós seremos fiéis e nesse momento nós erguemos as nossas mãos, Senhor, e nós não fugimos. Nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos aqueles que vão até o fim, custe o que custar. Nós não deixaremos o relativismo entrar na nossa igreja, mas nós seremos aqueles que aceitaremos a verdade, viveremos a verdade, pregaremos a verdade, até que a cultura do reino invada a terra, em nome de Jesus. Tu és belo, pois eu sei que os teus olhos são como fogo, seus cabelos são como a lã, sua voz tem o som de muitas águas. Jesus, tu és belo, pois eu sei que os teus olhos são como fogo, seus cabelos são como a lã, sua voz tem o som de muitas águas. Jesus, tu és belo e não há outro como tu. Jesus, tu és belo e não há outro como tu. Jesus, tu és belo, não há e não há Jesus, tu
triplex aqui na minha cabeça. É só eu? Ou tem mais alguém que vai sair daqui reflexivo? Amém. É para isso que isso serve mesmo, gente. É para isso que nós estamos fazendo essa série. Para que escamas caiam e nós possamos refletir naquilo que nós estamos fazendo, na forma como nós estamos vivendo e saber qual é a verdade absoluta que vem do céu. O que Jesus diz, de fato, é a única coisa que importa. O que o Senhor fala. Então, se você, como eu, está com esse triplex na sua cabeça, não deixa de se conectar com quem está do seu lado, porque a pessoa que está do seu lado também está. Então, é sempre muito bom quando a gente processa, entende, fala o que você entendeu, a pessoa também vai falar o que ela entendeu, e juntos nós conseguimos ser melhores. Amém? Então, não deixa de se conectar. Temos algum visitante aqui hoje? Alguém que está vindo pela primeira vez? Olha você lá no final, outra ali também. Quem está em volta, faz o favor de apertar a mão, dizer um bem-vindo. A gente vai cantar uma música para vocês agora. Vamos não. Gente, lá no final nós temos nosso Welcome Center, que você que é visitante pode ir lá, que a gente tem um brindezinho para você. A gente vai conversar com você e te receber aqui na nossa igreja. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, viu? Gente, nós temos também algum aviso. Deixa eu pegar aqui a minha cola, que são alguns. Primeira coisa, não sei se vocês já viram lá fora no Ohana, nós no balcão do Ohana tem uma cartela de adesivos que nós estamos fazendo da série Choque de Cultura. Então, se você está gostando da série, não deixa de ir lá fora garantir o seu. Tá ali no balcão do Ohana, é só falar com quem estiver ali fora, tá bom? Quem é que vai lá? Eu já garanti o meu. Tá aí dentro da minha Bíblia. Semana que vem, nós vamos ter o Vox Hangout, como a gente viu aqui no nosso vídeo. Então, já vem pronto para se conectar, já vem pronto para conversar, falar bateria social lá em cima. Aqui não tem isso não de bateria social baixa, tem que vir aqui para se conectar, porque nós somos Vox, nós somos jovens, tá bom? Então, vem pronto para isso e vamos ter também uma alimentação depois. Outra coisa também que nós temos, vocês viram ali no fundo que tem aquele painel dos links. Todo mundo aqui conhece os links? Quem foi pro link essa semana? Só aí, Vox. Teve gente que me olhou assim. Semana que vem tem de novo, tá bom? Pode ir. Então, se você quer saber mais sobre os links, pode ir lá atrás também, que os nossos voluntários vão direcionar vocês, tudo certo? Amém. Vamos orar então. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse culto. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigada por cada confronto que o Senhor deixou aqui nessa noite, Pai. Que não fique aqui nesse lugar, que não fique nessas quatro paredes, mas que nós possamos aplicar isso nas nossas vidas. Que nós possamos entender que é a Sua verdade que é absoluta. Que nenhuma outra cultura é suficiente para nós. Que nós devemos viver com aquilo que o Senhor disse e ponto. Nada de relativizar aquilo que o Senhor disse. O Senhor disse a verdade, o Senhor disse princípios, o Senhor disse propósitos, e nós vivemos de acordo com isso, Pai. Então que nessa semana nós possamos refletir e aplicar isso em cada área da nossa vida, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Semana que vem tem mais, hein? Nossa terceira mensagem.